Eu quero fazer uma reflexão com vocês rápida sobre um personagem bíblico. Já algumas, eu não fiz uma vez, mas eu tenho, à medida do possível, pregado uma mensagem aqui sobre crentes de verdade, com o propósito de mostrar para nós, como igreja, que o maior desafio de pregarmos o Evangelho, na verdade, tem sido o posicionamento das pessoas que andam com Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é irretocável, ela é perfeita. Mas quando nós olhamos a postura de algumas pessoas que, como nós temos o hábito de chamar, frequentam a igreja, andam com a Bíblia na mão, se chamam ou se permitem ser chamadas de crentes ou de cristãs, mas quando vemos muitas vezes a malícia, a ausência de bons costumes, de posturas inadequadas, o envolvimento com determinados tipos de comportamento, não há muita conexão entre a vida dessa pessoa e o local que ela frequenta. Não há muita conexão entre o que ela diz e o que ela faz. Pautado nisso, nós temos grandes resistências das pessoas para servirem a Deus, porque elas utilizam como munição, para atirar em nós o comportamento incorreto das pessoas. Eu quero fazer uma reflexão com vocês, rapidinha, sobre um dos homens que para mim foi um dos maiores homens que já pisaram nessa terra. Ele conseguiu ser um dos maiores sem ser grande. Ele conseguiu ser poderoso sem ter superpoderes, sem fazer grandes sinais ou sinais. Sua missão foi apenas criar, educar, apresentar e ser pai. Ele foi discreto, ele foi espiritual, ele foi obediente e percorreu as diversas fases da sua vida com pouca idade, mas com um nível de maturidade extremamente grande. A Moisés, Deus entregou o seu povo. A Davi, Deus entregou o seu reino. Aos profetas, Deus entregou sua palavra. E a José, Deus entregou seu filho. Eu quero mostrar a vocês hoje um cara que foi crente. Aliás, ele e sua esposa foram as primeiras pessoas cujas quais Jesus mudou a vida, e diga-se de passagem, virou de pernas para o ar. Com certeza de forma inicialmente até não muito boa. A vida de José virou de pernas para o ar quando Maria engravidou. A vida dela virou de pernas para o ar quando ela engravida. Uma gravidez sobrenatural. Mas eu quero só mostrar a postura desse camarada, a postura de José. Por quê? Primeiro, porque quase não se fala dele. Quase. Basicamente, nada. Há uma descrição no comportamento, na maneira de resolver as coisas, na maneira de se comportar. Quando nós olhamos para José, se não fosse a Igreja Católica denominar ou colocar sobre ele algum nível de santidade, ele basicamente não teria sido ninguém. Porque o único local que eu vejo, e mesmo assim, sem citar seu nome, na maioria das reuniões, é a Igreja Católica, que ainda coloca ele como um santo. Mas qual foi o comportamento desse camarada? Como é que ele reagia? Primeiro eu quero mostrar o José homem.
e como ele se comportou. Se você puder abrir sua Bíblia, vai ser 20 minutinhos, capítulo 1 de Mateus, verso 18. O 18 e o 19. 18, 19 e 20, ó. 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E ponderando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Presta atenção em mim aqui, porque eu queria mostrar a espiritualidade e a maneira que esse camarada, que tipo de homem ele era. Como esse cara costumava resolver as coisas. Desculpe a expressão, cara. Mas como este homem, eu quero colocar ele aqui agora como homem. Um dia José começa a notar que Maria engravidou. Desde que o mundo é mundo, José sabe, como todos nós, que para que uma mulher engravide, um ato sexual tem que ter se encaminhado. Mesmo que não tenha se concretizado, certo? Ele tem que ter se encaminhado. José se depara com esse problema. Sua noiva, com proposta de casamento, o modelo é um pouquinho diferente do nosso na atualidade, mas o que ele se depara é com um problemão. E como ele vai resolver esse problema? O texto diz que a primeira coisa que ele vai fazer é que ele não é camarada de escândalos. A primeira coisa que ele vai fazer é buscar resolver a situação, por mais delicada que ela seja, de forma a não criar nenhum escândalo. Você pode achar que ele está preocupado com a própria imagem, pois ele seria chamado de traído, corno ou qualquer outra palavra pejorativa que você quisesse dar. Me parece que o propósito bíblico é defender, porque Deus, na sua onisciência, sabe pelo motivo cujo qual ele está tentando fazer, e isso é para preservar a vida de Maria. Eu não sei se ele pensa que Maria atraiu ou o traiu, mas que aquilo foi um acidente, um episódio isolado, aquilo que algumas pessoas, por algum motivo, no decorrer da sua vida faz, no que diz respeito a drogas, a dinheiro, a violência e a tantas outras coisas mais. Porque nós vivemos num ambiente hoje tão ruim, que basta um acidente acontecer com uma pessoa. O que você chama de acidente, pastor? Acidente é aquela traição que a pessoa fez uma vez na vida. É aquele roubo que a pessoa fez uma vez na vida. É aquele negócio ilícito que a pessoa fez uma vez. Sabe aquilo que não faz parte do cotidiano da pessoa, mas que em algum momento ela acabou sendo envolvida e fez? Isso para mim é acidente. Isso não define comportamento. Eu não sei se José pensa desse modelo, eu não sei. Eu só sei que a postura desse camarada é: eu vou resolver as coisas sem causar escândalo. Talvez respaldado por algum texto bíblico que desse a ele a informação: ai daquele para cujo qual vem o escândalo. Ainda que ele tivesse todo o direito e aparentemente nessa ocasião ele fosse uma vítima. José é um homem crente. José é alguém de referência, porque pior que sejam as coisas, ele não quer criar alarde, ele não quer criar escândalo, ele quer que as coisas se resolvam de uma forma branda, até mesmo para o culpado. É alguém que me parece tem um coração bem misericordioso. Segunda coisa que me inspira nesse camarada como homem, verso 20, ali está escrito, projetando ele isso.
em algumas traduções, ponderando ele nessas coisas. Essa exposição me indica que José é um homem que não toma decisões em ambientes mentais desgovernados. José é alguém que pondera, que ele está avaliando o que aconteceu, que ele está observando, os fatos, ou seja, ele pondera antes de resolver, antes de responder de ímpeto, antes de fazer no estímulo do momento, onde casamentos acabam, onde assassinatos acontecem, onde comportamentos ruins acabam se instaurando. José é alguém que pondera, ou seja, como homem, ele me dá duas grandes lições. Uma, é alguém que quer resolver as coisas de forma pacífica. E dois, ele é alguém que não resolve as coisas no fogo do momento. Grande parte dos problemas que temos, normalmente, acabam acontecendo naquele momento em que perdemos o controle da situação e falamos o que não devia, e fizemos o que não devia, e nos comportamos como não devia, fomos onde não devíamos, e aí o problema se instaura. Segunda coisa que eu acho que vale a pena olhar para José como crente, é Lucas, capítulo 2, verso 1. E agora eu vou olhar ele como crente, mas não mais como homem. Eu quero olhar no ângulo que o texto está me mostrando. Capítulo 2, verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Preste atenção, eu quero olhar agora para um cara, para um José cidadão, cidadania, sabe? Aquilo cujo qual o voto, nos faz cidadão, e tantas outras coisas, ainda que muitos não foram às urnas, ainda que muitos votaram em branco, ainda que muitos se abstiveram-se da oportunidade de se manifestar como cidadão, talvez por causa das opções tão reduzidas, de um ambiente tão pessimista e corrupto, a tal ponto, certo, que você abriu mão até mesmo de ter alguém para cujo qual você vai orar, certo? Porque se você não escolheu ninguém, provavelmente você está orando pela escolha do outro, talvez para se eximir de responsabilidade. Eu quero dizer a você que o crente de verdade, e esse é um grande desafio, até para mim mesmo que vos falo, porque é muito fácil eu falar de alguém com uma caneta num ambiente de corrupção, quando eu compro uma peça de um carro, que eu não sei qual é a procedência. É muito fácil eu falar de uma corrupção em alto escalão, mas quando eu compro um DVD pirata, ou quando eu compro alguma coisa que não é, mas se é corrupção lá em cima, ninguém tem direito de falar de mim. Beleza, o grande problema é que isso também não dá direito a você de falar de ninguém. O grande desafio que temos hoje também para olhar para crentes é a sua postura e seu posicionamento como cidadão, sabe? Como vizinho, como alguém que faz parte de uma sociedade. Eu olho para esse camarada, preste atenção, a mulher dele está grávida de 8 para 9 meses, César Augusto lança um decreto de que todos devem ser contados na sua cidade natal. Ele mora em Nazaré, sua carpintaria está lá, mas ele vai para Belém. Muito bem, você quer usar o texto que diz que Jesus tinha que nascer em Belém? Não é disso que eu estou falando agora, eu estou falando de um cara que é cidadão. Ele não está indo para lá para Jesus nascer, ele está indo para lá para cumprir uma obrigação.
Você está entendendo? Nós, como crentes, se queremos levar Deus a sério, nós temos que cumprir os nossos compromissos de cidadania. Nós temos que ser um cidadão impecável. Deixa eu falar de coisa que nós fazemos aqui, só para atualizar, porque parece que nós nem estamos incluídos. Você já saiu da Vila do Sazzi para vir para Xerém? E é difícil, porque o certo é você ir lá no posto de saúde, mas tem um negócio tão fácil, não precisa falar que você fez e nem rir, até porque eu não posso ver, mas aí tem um negócio que faz assim, que bandalha, nós não faz, mas nós vê os outros fazer. Eu não posso me deter muito num ponto só, mas só queria que você pegasse essa carapuça, sabe? De melhorarmos a nossa postura, porque é isso que esse cara faz. Ele vai obedecer uma determinação. Ele tinha, tudo bem que não tinha como justificar, mas ele não precisava ir, se não quisesse. Mas ele foi para cumprir. E eu quero mostrar aqui um crente cidadão. Vamos lá, para a gente adiantar? Ainda no capítulo 2 de Lucas, no verso 22, diz assim: passados os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, como está escrito, ou conforme está escrito na lei do Senhor. Presta atenção que agora o cara não é um cidadão, ele não é simplesmente um homem, agora ele é um religioso que tem compromisso com aquilo que professa de fé. Eu não consigo entender, me perdoe, e vocês sabem, eu não recebo salário da igreja, não que seja contra isso, certo? Não é nada disso, mas eu só quero que você, não é por causa disso que eu vou falar, mas eu não consigo entender esse povo que serve a Deus, mas não é ofertante, não é dizimista, não tem compromisso com nada, nada. Eu estou olhando para um camarada, filho dele nasceu, sim, o comprometimento, certo? Cessou a purificação, que é dele, que é da mulher, da esposa, ok? Que é do menino do nascimento, que é da esposa. O que ele faz? Conforme dita a lei daquilo cujo qual ele acredita. José para mim é crente, porque ele cumpre aquilo cujo qual ele diz acreditar. Tem algum problema no nosso discurso que não está conectado com o nosso comportamento, e eu falo disso, não estou colocando vocês contra a parede, não, porque eu estou pregando para mim mesmo, porque a hora que você me vê fazendo algo, você também pode virar para mim e falar: pô, pastor, que exemplo o senhor está dando? Eu pego um camarada agora, olha só, ele está cumprindo suas obrigações como homem, é verdade, sua postura de como resolver e equacionar seus problemas, sua postura como cidadão, como se comportar diante de uma vida, certo? E de um ambiente de sociedade. E agora nós olhamos aqui também o compromisso que ele tem como religioso. Mas quando eu olho para ele, Lucas, ainda no capítulo 2, no verso 44, pô pastor, o senhor não vai sair de Lucas 44, 2, ou de Lucas 2? Pois é, a história desse camarada é tão grande, mas ao mesmo tempo tão pequena, que só fala, basicamente, Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 2. José é alguém que sua história não foi nem para o capítulo 3. Parece, talvez se isso fosse no Velho Testamento, o chamaríamos de profeta menor. Mas quando eu olho para a vida desse camarada, preste atenção, no verso 44, pensando porém estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Preste atenção, olha o que é um cara crente, homem, cidadão, religioso. O filho dele desapareceu, Jesus está sumido, 3 dias, 3 dias, ninguém sabe onde é que ele está, mas a maneira, e aí eu tenho que colocar Maria, é fácil entender porque esse casal deu certo,
Porque é uma mulher que ouve o que Deus tem a dizer, é casada com um cara que ouve Deus. Quando um homem que ouve Deus se une com uma mulher que ouve Deus, o negócio é diferente. O problema é que hoje vemos uma mulher que ouve Deus casada com um cara que não ouve Deus. Ou um cara que ouve Deus é casado com uma mulher que ouvia Deus. Porque quando um homem como esse aqui ouve Deus, é casado com uma mulher que ouve o que Deus tem a dizer, o negócio vai para outro nível. O que eu quero mostrar aqui é um cara que é parceiro, um cara que é amigo, que está junto. Está junto. Olha, eu posso falar para você, Mary está aqui? Não podia confirmar, mas depois você pode perguntar a ela. Uma das maiores reclamações da minha esposa durante muito tempo foi: você não é meu amigo, Cláudio. Você faz as coisas sozinho. Você toma as decisões. Minha mulher, por muito tempo, se queixou disso. Eu gosto de olhar, e para mim esse é um cara que é um exemplo, e me mostrou muito a maneira com que ele vai, Maria está grávida, é verdade, podia ter deixado ela na casa da mãe dela, na casa da mãe dele, num ambiente onde Maria pudesse dar à luz. Você quer usar o texto bíblico para defender que ele tinha que nascer em Belém? Não é disso que eu estou falando, eu estou dizendo a parceria de uma mulher grávida, andando no lombo de um animal ou a pé, fazendo uma viagem com seu marido, porque era parceira, sabe? Chega num ambiente onde não tem conforto, não há confusão, não, sabe? Estava fazendo uma viagem, naquela viagem provavelmente o ambiente onde os dois iriam se abrigar não era o adequado, nem para uma mulher, né, que não estivesse gestante, ainda mais uma, num ambiente para dar à luz. Mas sabe como é que os dois estavam? Juntos. Agora Jesus sumiu 3 dias, como é que eles se resolvem? Juntos. José e Maria e Deus. José, Maria e Deus, quando Maria engravidou. José, Maria e Deus, vou mostrar a vocês quando uma viagem tem que ser feita às pressas. Eu gosto das fases da vida deste homem, porque tem hora que ele é marido, sabe? E me deixa muito triste quando eu ouço alguém dizer que José não merecia ter Maria como mulher, não merecia se deitar com Maria para ter um filho. Me deixa triste quando eu vejo os católicos, muitas vezes, os religiosos, né? Não vou falar católico aqui não, que parece que eu estou... E não é isso, eu tenho um apreço muito grande, mas quando eu olho para uma visão que me parece que há uma desonra em Maria, e se deitar com um homem do nível de José, isso me entristece, porque eles eram tão amigos, tão parceiros, tão capazes de resolver as coisas de uma forma tão linda, que o relacionamento entre os dois era algo extraordinário. Quando eu olho para isso, eu vejo um excelente marido, mas já mostrei a você, ele como homem, enfrentando seus medos, suas adversidades, como cidadão, cumprindo suas obrigações, como religioso, fazendo aquilo que acreditava, como companheiro e amigo e parceiro. Mas agora eu quero te mostrar mais uma das facetas desse moço, ainda no capítulo 2 de Lucas. Como eu disse, fica difícil de sair de lá. Verso 13. Lucas, capítulo 2, verso de número, espera um minutinho, deixa eu ler o 22. Espera aí que eu anotei errado, só um minuto, por favor. Capítulo 2. É Mateus, eu falei Lucas, por isso que eu estava errado aqui, perdão. É Mateus capítulo 2, verso 13.
Preste atenção. Tendo ele partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Preste atenção, que agora eu quero falar do José que é pai. Agora não é marido, agora não é simplesmente um cidadão, um religioso, ou um homem lidando com os desafios. A hora agora é de se comportar como pai. Seu filho está em perigo. É isso. O menino está em perigo. Ele está em Belém de passagem. Ele só foi para cumprir uma obrigação de cidadão. Assim que terminar, suas ferramentas estão em Nazaré. Sua carpintaria está em Nazaré. Seus clientes estão em Nazaré. Nazaré é o ambiente de sua subsistência, é onde ele tira seus recursos, é onde ele ganha o dinheiro para sustentar a Maria e agora para sustentar Jesus. É para lá que ele deve ir. Sim. Mas o anjo aparece e diz para ele: agora não é hora de pensar em dinheiro, agora não é hora de pensar em empresa, em trabalho, agora é hora de ser pai. Agora é hora de pegar um pouco do seu tempo para proteger esse menino, porque estão tentando matá-lo. E José, ele toma um posicionamento de pai, depois de ser tanta coisa. Não podia ser diferente. Deus não poderia entregar seu filho para que se comportasse, né? Ou nas mãos de alguém que se comportasse de outra forma que não fosse essa. Agora, José vai para o Egito, e quando ele recebe a notícia que Herodes morreu, ele volta. E quando ele volta, não volta, certo? Mas para o mesmo lugar. O propósito agora era de agir como pai, de proteger. Ele educou, ele apresentou. Jesus era tão filho de José, pelo menos José tratava assim, que todo mundo que via Jesus, quando Jesus dizia quem era, você sabe o que as pessoas diziam? Não é este o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de José e de Maria? Porque ele soube ser pai. Esse cara para mim é um exemplo. Por tudo isso, 2 capítulos em Mateus, 2 capítulos em Lucas. E ele sumiu. Ninguém fala mais dele. Eu acho que o grande desafio nosso como crente, falo isso de mim mesmo, em meio às minhas crises, às minhas adversidades, os meus problemas, aquilo que eu vivo. Eu estava conversando com o Alex, lá no meu gabinete, falando que a minha última postagem em rede social foi dia 15 de setembro. E eu fico olhando, e olho muito para a minha vida, porque eu sou pastor. E fico pensando, que tipo de crente eu sou? Que tipo de cidadão eu sou? Que tipo de patrão eu sou? Que tipo de marido eu sou? Que tipo de filho eu sou? Que tipo de amigo eu sou? A Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo e vede se não está reprovado. O ano está mudando, gente. E todas as vezes que muda o ano, nós temos a oportunidade de levar a nossa vida para um próximo nível. Eu queria que você pensasse em que nível você está e para onde a vida
está te conduzindo. Que possamos sair desse ambiente caótico. Uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, um colaborador melhor da empresa, um cidadão melhor. Porque nós estamos aqui nesse mundo para melhorar. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você entendesse que no exemplo deste homem nós recebemos grandes lições da palavra de Deus. Que possamos ser escandalosos ou discretos, é uma opção que nós temos. Que nós possamos, ou nós podemos nos comportar como um cidadão, como uma pessoa de bem, ou não. Com uma religiosidade verdadeira e saudável, ou não. Como um amigo da nossa casa, da nossa esposa, do cônjuge, como um pai. Se queremos visibilidade, como é o que está na moda, ser visto. Eu não sei em que fase da vida você está. Eu sei que ela precisa ficar para trás para você ir para a próxima. E a próxima traz consigo mais maturidade. Sua próxima fase vai deixar um pouco a sua infantilidade, o seu descontrole. A sua próxima fase vai fazer com que a sua credibilidade cresça. A credibilidade da igreja que você frequenta, ela vai crescer por causa do seu posicionamento. A credibilidade do casamento como instituição vai crescer por causa da sua postura. O interesse dessa nova geração em ter filhos vai aumentar ao olharem para os seus. Nós precisamos mandar uma mensagem para o futuro. O futuro está aguardando os mensageiros que com suas decisões, escolhas e atitudes faz com que pessoas vislumbrem um país melhor, uma nação melhor, um mundo melhor, uma igreja melhor. Pai, muito obrigado a Deus por sua misericórdia, por sua longanimidade. Em nome de Jesus, pedimos perdão por nossas falhas, por mancharmos muitas vezes o teu nome, Jesus, o nome da igreja, por mancharmos o nosso casamento, o nome de nossos pais. Ajuda-nos, ó Deus, a irmos para a próxima fase, onde a credibilidade vai ser vista, onde o teu poder, a tua misericórdia, o teu cuidado, onde as pessoas vão olhar e diz, vai ali um homem de Deus, vai ali um cidadão, vai ali um pai, um esposo, um crente de verdade. Leva-nos aos nossos lares, ó Deus, e que muito mais do que um belo discurso, tenhamos uma vida recheada de atitudes e de comportamentos, onde o teu nome seja glorificado. Te damos graças, porque estamos chegando no final do ano com vida, e sabemos que muitos não conseguiram chegar até aqui. Pedimos a tua misericórdia para com as famílias que perderam seus entes queridos. Continua conosco, Senhor. Leva-nos aos nossos lares, guardados por tuas mãos poderosas.
que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: que Deus te abençoe